Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Venho mais uma vez conversar com vocês, meus amigos, aqui deste mundo enorme, porque a internet nos permite falar com o mundo inteiro e especialmente com os amigos do Centro Espírita Nova Luz, que é na cada segunda semana do mês. Eu estou aqui em nome do Centro Espírita para o Centro Espírita Nova Luz e eu ia conversar com bastante amor, com bastante carinho, com bastante alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Fico feliz de ter a companhia de vocês e espero que o tema de hoje seja bastante útil, baseado no Livro dos Espíritos, assunto do Livro dos Espíritos. Já eu digo onde que estão as informações que eu vou tratar nessa noite, mas antes nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Por que prece? Porque é uma palestra, é um estudo, é o quê? É tudo isso, mas a gente faz prece porque orar é abrir o nosso coração, tratar a nossa mente, permitindo com que ela faça uma conexão com Deus, com Jesus, com os bons espíritos, para que nós possamos não só ser protegidos, mas também inspirados, sobretudo inspirados, intuídos para compreender os assuntos que nós trataremos e mais, praticar esses conhecimentos depois no nosso cotidiano, na nossa existência, porque o objetivo de aprender é se tornar melhor no mundo, certo? Fazer da nossa vida e da vida do próximo um pouquinho melhor. Então, para quem chegou depois, muito boa noite, mais uma vez, obrigada pela companhia. Vamos aqui assumindo a postura que vocês melhor preferirem, acharem que é mais confortável e que o corpo não atrapalhe, que a cabeça, que a mente consiga estar livre para o sentimento de amor, de gratidão que nós pedimos e doamos nesse instante. Nós pedimos a Deus pelo seu amor e nós temos o sentimento de gratidão por sabê-lo sempre presente em nossas vidas, através do nosso querido amigo Jesus, que fez tudo do melhor para que nós pudéssemos conhecer fundamentos espirituais importantes para nos dar força para continuar exercitando as nossas experiências, vivendo as nossas experiências aqui na Terra, e ao nosso anjo de guarda, esse espírito que especialmente se dedica desde antes da nossa encarnação, nesta vida e talvez em outras, a estar conosco, nos orientando, protegendo, inspirando, enfim, nos ajudando a nos tornarmos pessoas melhores. E os espíritos familiares, esses espíritos que nos têm carinho, que querem ver o nosso melhor, que simpatizam com as nossas causas, todos eles, com certeza, que estão aqui neste nosso ambiente, neste momento, para estudar conosco e nos ajudar na compreensão desses assuntos que são tão importantes para o nosso crescimento. Dito isso, que é mais do que uma fala, é uma prece, porque nos abrimos para Deus, Jesus e os bons espíritos nesse instante, nós pedimos permissão para o início dos nossos estudos, contando com a proteção e a inspiração para nós passarmos uma noite com tranquilidade. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, gente, vamos falar então um pouquinho de vida? Mas o tema não é morte, Vânia? Sim, morte, que é um fato da vida. O que é vida? A gente acha muitas vezes, talvez não racionalmente, mas de uma forma assim subjetiva, inconsciente, a gente acha vida é isso aqui, este corpo, essa boca falando, minha mão mexendo, a gente respirando, isso é vida? Sim, é vida na matéria, na encarnação, no corpo físico, mas vida é muito mais que isso, porque enquanto a matéria perde a sua vida, digamos assim, o espírito não perde, o espírito continua vivendo, não morre nunca. Então, nós vamos trabalhar um pouco hoje sobre o Livro dos Espíritos, mais especificamente 2 itens dentro dele. Um deles é o capítulo Causas Primárias, Princípio Vital, dentro de Causas Primárias, Princípio Vital, e dentro de Princípio Vital,
a vida e a morte. Qualquer um de vocês pode ir lá abrir o seu livro dos espíritos, nessa parte causas primárias, princípio vital, vida e morte, vai encontrar as informações que eu estou estudando com vocês nessa noite. E a outra, um pouquinho depois, ainda na primeira parte do livro dos espíritos, mundo dos espíritos, retorno da vida corpórea à vida espiritual, separação da alma e do corpo. Eu não vou falar sobre preparação para encarnar, não vou falar sobre o processo de reencarne, eu vou falar para vocês o que é a morte e o que é a morte quando nós nos separamos, nós espíritos nos separamos do corpo físico e passamos para o mundo espiritual, ok? É muito importante falar sobre morte, principalmente nessas épocas tumultuadas em que o mundo inteiro está lutando para a preservação da saúde e da vida. Só que nessa ânsia de fazer o que a lei de conservação nos sugere, nos inspira a fazer, que é cuidar da existência para evitar passar para o mundo dos espíritos antes da hora, nós ao mesmo tempo acabamos aumentando o nosso medo do assunto, aumentando o nosso pânico de desencarnar. A gente fala morrer, mas está errado para o espírita. Já vou explicar. Não é literalmente correto dizer, não, eu tenho medo de morrer, tá? A gente tem medo de desencarnar muitas vezes e a gente vai conversar sobre isso já já. E aí a gente fica com medo, e quando fala que alguém que a gente ama vai desencarnar, ou está desencarnando, ou desencarnou, a gente também tem sensações muito ruins, porque despreparo para enfrentar a morte, ok? Vamos tentar mudar um pouquinho isso, nem que seja sutilmente, nem que seja só para preparar o começo do aprofundamento desse estudo. Bom, vamos lá. Em relação à questão da morte e desencarnação, isso eu quero explicar antes para que não fique dúvida. Quem morre? Eu acabei de dizer agora que o espírito não morre. Uma vez que foi criado o princípio inteligente, nunca mais se extingue. Então, o espírito não morre. Mas quem morre? O corpo. É a matéria que perde a vitalidade, é a matéria que deixa de existir na forma em que ela está. Então, quando eu falo assim, eu tenho medo da morte, eu tenho medo da desencarnação deste corpo, da decomposição deste corpo. Eu não tenho medo de Euvânia, espírito, morrer. Não deveria ter, porque nós, espíritos, sabemos que não há fim. Então, para falar de uma forma correta, a gente fala, este corpo morre, eu desencarno. Eu quem? Eu, espírito, que estou animando este corpo. Estou encarnada dentro do corpo, ou conectada a este corpo, e eu desencarno, eu saio, abandono este corpo, porque a morte não me permite utilizar mais este instrumento. Esta, basicamente, é a diferença entre um assunto e o outro, uma palavra e outra. Bom, eu vou acompanhando aqui com vocês, porque eu estou falando bem na ordem que o Livro dos Espíritos traz os assuntos, ok? Primeiro de tudo, o que é a morte explicada na doutrina espírita? Isso é na ciência também, basicamente, que a morte dos seres humanos é causada nos seres humanos, nos seres vivos, orgânicos, ela é causada pelo esgotamento dos órgãos. O órgão não funciona mais. O coração não funciona mais, o cérebro não funciona mais, o intestino não funciona mais, o pulmão não funciona mais, o baço, o rim, o fígado, algum dos órgãos ou vários dos nossos órgãos deixou de funcionar. Ponto. Não tem mais funcionamento, a máquina estragou. O ser orgânico é uma máquina orgânica, né, que utiliza-se da vida material física, que a gente já vai falar sobre isso, esgota. Acabou, não tem como utilizar mais, o espírito não utiliza mais. Então, a morte é isso, uma máquina que estragou por esgotamento dos órgãos. Na pergunta de Kardec, na explicação dos espíritos, a gente pode entender, está escrito textualmente, que a gente pode comparar a morte física ao encerramento, à cessação, à finalização do movimento de uma máquina que, se for mal arranjada, mal arrumada ou estragar por qualquer razão, ela quebra. A mola quebrou, parou de funcionar. Isso é a comparação mais
fácil e poderia até talvez ser trazida para os dias atuais, né? Nós estamos há mais de 150 anos, do tempo de Kardec, então ele tinha uma máquina diferente de hoje, mas assim, ele fala de mola, fala de uma máquina desarranjada, mas basicamente é isso. Então, e no corpo doente, no corpo que ficou sem vitalidade, que os órgãos já não estão mais funcionando direitinhos, a vida pouco a pouco vai se esgotando, até que para de ter vitalidade. Então veja, quem perde a vitalidade não é o espírito, é a máquina. E aí a gente também vai explicar um pouquinho melhor isso daí já já. Quando a morte do corpo orgânico acontece, e isso todo mundo pode saber pela ciência ou pela observação, simplesmente a matéria fica inerte e começa a se decompor. E aí, o que acontece com a matéria decomposta? Ela vai formar outros organismos. Sim, nada se perde. A lei de destruição, que é uma das leis que é estudada na obra espírita, no Livro dos Espíritos, esse mesmo livro que estamos estudando hoje, ela explica que a destruição ela é necessária, não só para isso, para poder renovar a matéria, mas também para desenvolver, para incentivar a transformação, a modificação e até eu acho que a habitualidade, sabe, da gente ficar preso numa mesma conduta, no mesmo passo, no mesmo caminho. A gente tem oportunidades através dessa renovação que a própria destruição nos permite. E aí, quando essa matéria inerte morre, perde a vitalidade, começa a se decompor, o espírito é o quê? O princípio inteligente, que ele vai embora, o princípio vital que tinha no corpo deixa de existir e ele volta para a massa do princípio. Então, nós temos aqui alguns aspectos, a parte material, a parte do princípio vital da vida e a parte do princípio inteligente, que é o espírito, tá? Kardec nessa questão, e aqui especificamente nós estamos falando da questão 70, ele faz alguns comentários, algumas observações, e ele diz que os elementos que formavam o corpo morto, ele passam por novas combinações. Então, a gente não tem uma frase popular que diz do pó viestes, ao pó voltareis, alguma coisa parecida? É isso mesmo. A gente vem do pó, que é a matéria que se agrega, se consolida e forma aquele instrumento, aquele corpo, e quando decompõe, ao pó retorna. E veja, quando a gente consegue perceber que isso aqui é só pó, de uma certa forma, a gente começa a pensar assim, ao que eu tenho que dar valor de verdade, ao que sou espiritualmente. Eu me recordei agora que o meu marido, o pai dele já faleceu há mais de 20 anos, só eu conheço meu marido há 23 anos e o meu sogro já tinha desencarnado. E ele desencarnou no hospital com o meu marido ao lado dele. E meu marido, eu me lembro que quando a gente namorava, que ele me contou isso, e ele disse uma coisa que eu não esqueci e que talvez vocês tenham tido já a oportunidade ou a possibilidade de perceber. Ele estava ao lado do pai, o pai dele estava ali, enfraquecido ao lado dele, e de repente o pai dele desencarnou. E a expressão do meu marido foi, deu para ver nitidamente que aquilo passou a ser um boneco, porque não tinha mais vida nos seus olhos. E aí o meu marido fechou os olhos do meu sogro. Percebe o que ele falou? É uma coisa muito forte, muito impactante. Não tem vitalidade. Vocês já notaram que quando nós vamos aos velórios, nós temos uma preocupação, o espírita tem uma preocupação muito grande em querer respeitar o corpo, né, o instrumento deixado lá para posteriormente decompor-se, respeitar aquele instrumento, porque a gente tem que respeitar o processo desencarnatório, o espírito saindo daquele instrumento. Alguns vão embora na hora, feliz daquele que consegue isso, alguns permanecem um pouco de tempo ali nas proximidades, às vezes adormecido, às vezes observando o que está acontecendo, mas por causa disso, a gente tem que respeitar muito o valor do momento do velório. Não importa o tempo que dure o velório, hoje em dia está mais curto. Só que tem uma coisa que a gente não deixa de perceber.
A maioria das pessoas, mesmo sofrendo com o adeus, muitas vezes repentino, porque a gente dá para alguém que a gente ama, muitas vezes fica do lado do corpo conversando, contando coisas, falando histórias do próprio falecido, ou outras situações, ou falando de um reencontro, velório, ponto de encontro, de reencontro. Por que que a gente faz isso? Será que não é porque inconscientemente nós percebemos que aquilo é um boneco, é um instrumento que não tem mais vida, que não tem mais princípio vital e não tem espírito mais conectado a ele? Será que a gente não faz isso porque desconhece o lado espiritual do processo desencarnatório, mas quando a gente olha aquele corpo que nós amamos, abraçamos, que teve calor, que teve cheiro, que beijou, que falou eu te amo, aquele corpo não é a pessoa que nós demos tchau, tchau, porque em algum momento vamos reencontrar? Pensem nisso, isso me veio à mente até mesmo estudando para falar com vocês hoje, e por coincidência, e eu digo coincidência porque eu tinha escolhido falar desse tema antes do ocorrido. Ontem, uma grande amiga que está aqui presente conosco me avisou que um parente muito próximo dela, participante deste mesmo Centro Espírita Nova Luz, que eu estou com vocês aqui conversando para o Nova Luz, esse nosso amigo, parente querido dela, amigo querido meu, tinha desencarnado, e eu fui ao velório dele ontem. No final eu vou falar o nome dele, fazer uma pequena homenagem, porque é uma pessoa que a gente gosta muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o tema mostra que a gente continua amando, mas quem a gente ama não tá lá. A gente tem que respeitar, mas ele não tá lá mais, certo? Então, o Kardec vai falando que vai constituindo novos seres, esse pó, enquanto que depois os novos seres também terão o seu momento de morte, decomposição, retorno à fonte universal, do princípio vital, etc. E a formação de novos corpos sucessivamente nos mundos materiais. Vejam, a gente acredita, sem estudar com profundidade, que o espírito dá vida ao corpo. Na verdade, quem dá vida ao corpo é o fluido vital. O espírito, ele tem um instrumento que é o corpo perispiritual, que é um corpo de matéria menos densa. Então, o espírito, ele é uma chama, digamos assim, como se fosse uma luz. Ele é vestido por um corpo semimaterial, que é o perispírito, guardem essa palavrinha. A gente não desveste do perispírito, a gente não desencarna do perispírito, senão lá longe, quando formos puros e não precisarmos de modo algum virmos para os mundos materiais. E aí lá na frente a gente perde, mas nenhum mundo que a gente reencarne, nós perdemos o perispírito. E o corpo físico é a matéria que é agregada pela força da vontade do espírito e pelo fluido vital. Eu tô falando isso de uma forma muito simplista, tá? Eu nem sou da área da ciência, não vou saber explicar com mais profundidade, também não é o caso. Mas basicamente é matéria, fluido vital, espírito. Esse conjunto forma o corpo. E aí o fluido vital vai gastando durante a vida. Se a gente tem uma vida boa, gasta comedidamente até o momento em que estiver fadado ao retorno. Se a gente gasta mais abusadamente, a gente acaba desperdiçando e desencarna antes. São os casos em que a gente acaba sendo suicida inconsciente. Se nós chegamos e dizemos assim, essa jarra cheia de fluido vital aqui eu não quero mais, eu vou me matar. Derruba a jarra, o fluido vital, e continua conectado àquele corpo, e isso prejudica realmente a vida espiritual daquele ser que não era para ter se libertado. Todos esses campos, assim, tem outras partes do Livro dos Espíritos que vão falando, mas o que importa é que, não tendo mais fluido vital se conectando entre os órgãos e as células do nosso organismo, não há como o corpo funcionar direito, e aí a gente desencarna, porque o corpo não se sustenta, certo? Então o fluido vital vai passando por tudo, nós estamos impregnados de fluido vital. Só que quando começa a dar problema no coração, problema no pulmão,
é uma comunicação falha entre os órgãos e aí começa uma deterioração. Kardec traz como um exemplo um aparelho que recebe eletricidade. Eu tive a ideia de trazer para vocês o aparelho celular. Vamos lá. Ó, se a gente coloca o aparelho celular carregado no cabo, o cabo carregado na tomada, mesmo que o nosso aparelho celular esteja desligado, ele está carregado de eletricidade. Digamos que seja o fluido vital de um corpo. Enquanto tem fluido vital, se ligou o celular, ele vai funcionar. A partir do momento em que a bateria começa a ficar viciada, dá algum problema, caiu, sei lá, tem um mau contato, não carrega direito, o fluido vital desse celular, que é a eletricidade, ele vai perdendo. Então, tem eletricidade, funciona. Não tem eletricidade, não funciona. Tem fluido vital, funciona. A não ser que a gente rompa o laço através de uma forçação da morte, digamos assim. E aí, quando acaba o motivo da atividade, acaba o fenômeno. Acabou o fluido vital, acaba o fenômeno da manifestação do espírito no corpo. Percebem que isso que eu estou falando tirou toda a afetividade, todo o romantismo, todo o amor, toda a dor da morte, porque é simplesmente um processo material. É isso que a gente tem que entender da morte, é um processo material. Deixa um pouquinho de lado a questão da dor, da saudade, tudo isso aí deixa pra lá por enquanto, tá bom? E os corpos, então, orgânicos seriam mais ou menos como pilhas, né, de aparelhos que vão funcionar com essa energia elétrica e que se não tem conexão, se não tem comunicação, se não tem energia, não funciona. Aí, nós vamos para uma outra questão que Kardec nos traz, que é a nossa preocupação. Todo mundo tem medo de morrer. Ah, não, Maria, eu não tenho, porque eu sou espírita. Desculpa, na hora H a gente tem um pouquinho de medo, sim, até porque bate aquela dúvida, será que eu acreditei no que é certo? Não devíamos, mas é comum. E também tem uma outra questão, que é, será que dói? Ou o instinto de conservação nos dizendo que temos que ficar, que queremos ficar, enfim, mas a questão, dói morrer? E os espíritos dizem que o corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da desencarnação, da morte física. Sim, que durante a morte física o espírito não sente nada. Porque quem morre, gente, é o corpo, não é o espírito. Claro que vai depender também, tudo tem um pouco de depende. O depende é do apego que a gente tem a este organismo, o pânico que a gente pode ter da morte, da desencarnação. Será que eu vou acabar? Será que eu fui mal e vou encontrar com os meus desafetos? Será que eu vou para o inferno conforme a crença? Então a gente pode ter medo também. Mas assim, tirando esses desequilíbrios da educação moral e espiritual que a gente às vezes tem, o espírito não sente a morte. Não. Os sofrimentos que às vezes o espírito, ou melhor, que o corpo pode sentir durante o processo de morte, ele, para o desencarnante, costuma ser até mesmo alguma coisa que lhe dá um certo prazer, e não é um prazer mórbido, é o prazer de dizer assim, nossa, agora foi, agora eu tô embora porque acabou o meu sofrimento. E ele consegue vislumbrar o outro lado e perceber que existe uma perspectiva de continuidade, de reencontro com afetos, com entes queridos, de fazer coisas. Mesmo que uma pessoa tenha a famosa EQM, experiência de quase morte, e faça o relato, mesmo que ela não seja uma pessoa muito boa, que tenha problemas, pendências, né, com as leis espirituais dos homens, é comum no processo de EQM que a pessoa volta daquele tempo de morte, assim, que existiu, deu uma parada naquele corpo, mas o espírito não desconectou. Se tivesse desconectado, não voltaria. Essa EQM, eles vêm e falam, eu vi seres iluminados, eu vi seres elevados, eu vi amigos, eu vi lugares maravilhosos, que é a perspectiva espiritual que a gente vai viver um dia. Então, essa morte, mesmo que a gente diga assim, nossa, sofreu tanto na hora da morte,
A gente tem que pedir a Deus, claro, pela misericórdia, para tentar cessar aqueles sofrimentos, diminuir aqueles sofrimentos, mas na verdade para o espírito é libertação, é o sinal de que chegou no limite de todos os seus sofrimentos e que aqui acabou aquela experiência. Então, a morte em si, ela não é dolorosa. Vânia, será que morre do de acidente? Você deve estar falando de morte por doença, né? Foi desgastando aos pouquinhos. E se for um acidente, tá no auge da vitalidade? Se tá no tempo certo da pessoa, gente, às vezes ela morre, desencarna, melhor dizendo, antes até da própria morte. É muito comum uma pessoa que não precisa ver o seu processo desencarnatório e se puder ser evitado, a espiritualidade vai evitar isso na gente, que a gente apague. O espírito dorme, apaga antes do processo se concretizar. Então, é muito tranquilo. Agora, tanto mais tranquilo quanto melhores seres humanos nós formos, ok? Ser mal e querer ter uma passagem super tranquila não é bem assim a realidade. Estou falando do processo natural, o normal, que seria normal. Kardec diz que na morte natural, que é aquela pela vitalidade esgotada, acabou, a maquininha não funciona mais e acontece geralmente por causa da idade ou de alguma doença que foi desgastando, né? O homem costuma deixar a vida como uma lâmpada que se apaga. Olha que bonito! Eu tô aqui, queimou a lâmpada, apagou. Nem percebeu, gente. Sabe? Vai, a falta de energia vai, acabou. Você já viu que quando a gente apaga a lâmpada, se você ficar olhando, ela apaga de pouquinho? Apagou. É assim que acontece com a morte, que vai sendo por desgaste, tranquila. Agora, outra questão que Kardec coloca para os espíritos é sobre esse... a gente costuma dizer assim, os laços se rompem. Que laços? Será que rompem? Cada célula do nosso corpo, ela tem uma equivalente no que? Lembra que eu falei a palavra perispírito? Corpo semimaterial do espírito, desencarnado da matéria, mas vestido de perispírito. Tem uma conexão. Porque imagine eu acender um fósforo aqui, aquela chaminha aqui, e eu ter que segurar o meu celular com aquela chama. Não vai segurar, porque uma coisa não é material, não é sólida, e a outra coisa é. Então o perispírito é um corpo material um pouco menos denso, que faz com que o espírito, que é uma chama, uma centelha, tenha condições de movimentar a matéria. Cada ponto desses que liga o corpo físico ao corpo espiritual é um laço. E existe um laço principal que é o que a gente chama, assim, não no meio espírita, mas assim, é conhecido popularmente como cordão de prata. A morte propriamente dita é esse desatar do cordão de prata. Mas muitas vezes vários desses outros laços, pontos que nós estamos conectados com o corpo espiritual, foram desatando. Por quê? Porque envelhecemos, ficamos idosos, estamos doentes há bastante tempo e a gente vai fragilizando os laços. O laço de uma criança é assim, o laço de um idoso não é assim, por exemplo, ou de um doente é assim, bem soltinho, e ele vai desconectando. Quando desconecta esse laço principal, é que o corpo já não dá condição nenhuma do espírito movimentar essa máquina, esse instrumento. E o termo que os espíritos explicou a Kardec é que soltam, são laços, é um lacinho, você puxa, desatou. Porque quando a gente fala de romper, dá a impressão que a gente cortou. Esse termo seria mais adequado, talvez, para um suicídio, em que você abruptamente quebra o laço principal e aí os outros laços não conseguem desprender com velocidade, percebe? Por isso a gente tem que viver a vida com tranquilidade, vai acabar um dia. Sinto muito para quem não quer que acabe, mas vai acabar. Para quem acha que aqui tá difícil, a gente vai passar por isso e vai chegar o nosso momento em que este corpo não funcionará mais e a gente vai embora, ok? Processo de desencarnação, então, do espírito, do perispírito, se desligando aos poucos do corpo físico, ele é gradual.
tanto mais lento quanto maior o apego do espírito ao corpo, quanto maior o apego do espírito à matéria, seja por excessos sensuais, por apego às questões da matéria, do poder, da beleza, do abuso e do uso e do abuso do dinheiro, de satisfações diversas. Quanto mais apego, mais devagar, mais lento é o processo de desligamento. Então, são laços que vão se soltando em princípio e não tem rompimento abrupto, tá? Vocês percebem que eu não tô falando de afetividade, né? Já vou repetindo isso porque muitas vezes vocês vieram aqui para dizer assim, ai, como é que vai ser a minha vida, o encontro com os entes queridos, etc. Gente, isso é outra fase, eu vou pincelar muito rapidinho sobre isso, o que eu penso a respeito e que eu estudo a respeito, para poder dizer para vocês, a gente tem que parar de ter tanto medo de morrer, porque ninguém morre de véspera, porque não é peru. Lembra do ditado? Só peru que morre de véspera? Pois é, a gente não é peru para morrer de véspera, a gente vai morrer no nosso tempo, se vivermos adequadamente. Quando, então, a destruição do corpo acontece, o perispírito desata os seus laços do corpo, libertando aquele espírito para continuar a viver em outro plano. Não é em outro mundo, é num outro plano, numa outra dimensão. Tanto que quando eu fiz a prece inicial, eu falei agradecendo a presença dos bons espíritos, que com certeza estão aqui. Vocês duvidam que dentro da sala de vocês, da cozinha de vocês, ou do quarto de vocês, onde vocês estiverem agora, não tem espíritos aqui? Deus não perde nenhuma oportunidade de esclarecimento e de utilização. Então a gente está aqui falando com Deus, falando com Jesus, falando de temas elevados, de esclarecimento. Você acha que não tem bons espíritos aqui nos orientando? Será que não tem espíritos aqui da vizinhança, ou até mesmo que acompanham a gente eventualmente, que são sofredores ou queiram eliminar a sua ignorância, ou tenham medo do assunto, tiveram medo e venham aqui para escutar a gente trocando ideias? E eu tenho certeza que a gente está trocando ideias porque a gente está conectado numa só vibração, digamos assim, e eu às vezes posso até sem perceber captar uma dúvida de vocês porque eles ajudam e aí eu respondo, então a gente de certa forma está espiritualmente conversando. Então sim, a gente está vivendo em dimensões, neste mesmo ambiente tem outras dimensões com espíritos a elas pertencentes. E aí que mais? Falei da lentidão variável, né, do desprendimento gradual, o que faz me recordar, e aqui não está tratando especificamente disso, mas é importante, que existe uma palavrinha que se chama... Ai, meu Deus. Eu lembrei, falei do desprendimento e esqueci. É uma palavra equivalente a confusão, é uma perturbação, lembrei. Perturbação. Vocês já ouviram falar que quando a gente desencarna existe uma perturbação? O que é essa perturbação? Nós estamos aqui, vamos dizer que a gente estivesse dormiu a noite toda profundamente, estava quentinho, estava gostoso, né? Amanhã, sexta-feira, a gente pensa, nossa, que bom que amanhã é domingo, amanhã não tem que acordar cedo. De manhã cedo, a gente, no relógio biológico, acordou. Meu Deus! Perdi a hora, 7h30, hoje é sexta-feira, e eu pensei que era domingo, perdi a hora, acorda meio tumultuado. Onde que eu estou? Nossa, o que eu estou fazendo aqui mesmo? Eu estava dormindo, estou na minha cama, não estou viajando, ou estou num hotel, pensei que estava na minha cama. Não tem isso, que a gente fica nessa confusão, essa perturbação do despertar? Pois bem, quando nós desencarnamos, nós temos essa mesma perturbação. Nós estávamos num plano, de repente estamos no outro plano. Só que se nós passamos uma vida querendo ser bons, estudando, aprendendo, pensando em valores, desenvolvendo virtudes, acreditando que a vida continua, sabendo que um dia a vida vai acabar, então a gente tem que aproveitar o momento presente, que eu não sei se eu tenho um minuto seguinte, coisas desse tipo, nós estamos melhor preparados para desencarnar. Então a perturbação, que é esse momento de confusão
de abandonar este corpo de matéria que não me serve mais, ela acontece, mas dura menos. Por quê? Porque eu já estou pronto, eu já sei que a vida continua, eu já construí uma bagagem espiritual razoável ou adequada ou boa, eu já sei que tem espíritos do outro lado e que se eu encontrar alguém que eu amo muito, mas que eu sei que já, abre aspas, tá? Morreu, eu não vou me assustar, porque eu sei que aquele ser existe, continua vivo. E aí eu vou pensar, nossa, se eu estou vendo a minha avó e a minha avó não está encarnada, então eu só posso estar vendo em espírito. Percebe? Diminui o tempo de perturbação. Agora, quando a pessoa nega a morte, não quer discutir de jeito nenhum, eu penso nisso, pensar na morte é desejar, parece que eu não amo porque eu desejei, não, a vida não continua depois da morte, sei lá, tantos pensamentos que a gente tem, a gente vai continuar perturbado. Existem espíritos que acreditam, por exemplo, que depois da morte, que eles consideram tudo, a gente considera desencarnação, depois da morte eles vão dormir até o julgamento final. Se o espírito tiver muita convicção disso, quando ele desencarnar, ele vai dormir. Simples assim. É um período de perturbação? Mas é um período de perturbação que se trata da convicção que ele tem de que ele vai dormir até o dia que Jesus vier julgar os vivos e os mortos. Então a gente vai ficar perturbado. Um suicida passa por uma perturbação maior, a depender da motivação, do que o levou à desencarnação, a modo de desencarnar, o apego que ele tinha. Enfim, eu não estou dizendo que a perturbação seja reflexo de sofrimento ou deixa de ser. A perturbação acontece para todo mundo. Uma pessoa mais apegada tem mais perturbação do que uma pessoa menos apegada à matéria. Quem é menos apegado desencarna mais rápido. Aliás, apesar de nós espíritas dizermos com frequência que o espírito demora para se comunicar após a morte física, eu mesma muitas vezes disse isso, mas o esclarecimento quase sempre nós não fomos assim tão desapegados da matéria e nem tão conscientes da morte como uma etapa da vida, nem sempre tão conscientes de que a vida continuava e que a morte não é maldade da existência ou da natureza ou descaso de Deus, mas o tempo de libertação. E aí, por causa disso, a gente acaba demorando para se comunicar. Mas é totalmente plausível, possível, a pessoa acabar de desencarnar e aqui no quarto, num médium que tem aqui, sei lá, alguém que seja médium, dizer, meu corpo tá lá no quarto, eu acabei de partir, vim te dar tchau, fica bem aí que eu vou ficar bem lá e quando eu puder eu venho te visitar. É possível? Daí vocês vão dizer assim, mas será que era verdade que essa pessoa passou uma comunicação? Será que esse médium não tá, sei lá, inventando uma história para consolar, ou não tá, sei lá, mistificando? Gente, a gente não sabe se o médium está fazendo isso ou não está fazendo, mas de fato é possível eu desencarnar aqui agora, nesse momento, na frente de vocês, e alguém de vocês aí ser médium e dizer assim, eu acabei de ver a Vânia sair do quarto dela, ela fez tchau. Pronto, totalmente possível. Tomara a Deus que eu seja capaz de fazer isso, né? Não para assustar vocês, mas para eu não ficar perturbada há muito tempo. Desejo a mesma coisa para todos. Então, tá, ok. Que mais que é importante de falar sobre morte, sobre desencarnação? Vamos lá, deixa eu ver. Eu já falei, né? Quanto mais apego, por exemplo, sensual, a pessoa que vive para sexo, prazer, sensualidade, beleza, glutonice, eu gosto muito de comer, eu gosto muito do meu corpo, eu vou malhar tanto, eu não posso envelhecer de jeito nenhum, meu Deus, surgiu uma ruga aqui, não posso, vou fazer muitos botox, lift, plástico, sei lá mais o que. Esse apego é diferente de amor. Nós temos que ter amor e respeito por este corpo, mas o corpo envelhece, e envelhece até mesmo para que a gente possa voltar para casa. Então, apegar demais ao corpo dificulta a desencarnação e aumenta o tempo de perturbação, faz com que um processo de desprendimento, que é rápido, talvez poucas horas,
Começa antes da morte, o desprendimento, termina pouco depois da morte, o desprendimento, mas muitas vezes ele pode levar meses, anos até, semanas, meses ou anos para desprender totalmente. Meu Deus, que horror, Vânia! Isso significa que o espírito tá lá? Gente, não é, embora se fale muito sobre isso para casos de suicidas, não é regra o espírito estar colado ao corpo em decomposição, tá? Isso é casos muito pontuais, depende da necessidade e de certas condições. Isso é muito bem explicado, inclusive, na obra O Céu e o Inferno, lá quando se fala de suicidas, tem casos que explicam isso. Vale a pena dar uma olhadinha. Mas, assim, não é regra isso. O fato de estar demorando o desprendimento não faz com que a gente sinta o corpo decompondo, tá? Não é para dar pânico em ninguém, ao contrário, é para esclarecer. O que significa? Significa que o espírito está ainda apegado à matéria, mas não que ele vá voltar à vida. Quanto mais apegado os laços ainda não desataram na matéria, é mais fácil sentir reflexos da matéria. Tanto que não se indica, por exemplo, cremação antes de 72 horas. Por quê? Porque o impacto da cremação é muito grande no corpo perispiritual, no perispírito. Se a gente desencarnou, 72 horas um desencarne normal já faz tempo que o espírito foi embora, não tem mais nada a ver com esse corpo, deixa cremar. Agora, não é conveniente fazer isso antes por causa desse apego. Percebe o que eu tô falando? Eu tô falando muitas coisas, inclusive, gente, até peço desculpas a vocês, porque vão vindo as ideias na minha cabeça e são coisas que eu acho que estão muito conectadas e que de repente vocês precisam saber. Se ficar dúvida, por favor, não deixe de perguntar, não deixe de questionar aí nos comentários, pode ficar tranquila que eu respondo, ou vá ao Livro dos Espíritos, a obra O Céu e o Inferno e pesquise, faça a sua própria pesquisa. O Espiritismo esclarece tudo isso, não tem como ficar em dúvida. Então, não, desprendimento um pouquinho mais lento é óbvio que causa uma perturbação maior, mas a gente tem que mudar esse quadro em vida para evitar da gente demorar para desencarnar de vez. E não é vitalidade orgânica, não é que vai ressuscitar, não é que o corpo vai voltar à vida. Todo corpo que volta à vida, a morte não aconteceu no seguinte sentido: desprender o espírito. Por que a gente fala que morreu e voltou à vida? Porque o corpo parou o coração, por exemplo. Morreu, mas não morreu porque dava para voltar à vida, porque tinha vitalidade, porque o coração voltou a bater com, sei lá, choque, por exemplo, e o espírito não estava desconectado. Quando desconectou, não tem mais como retornar, ok? Deixa eu ver o que mais tem de importante para falar a vocês. Muito importante, Kardec deixa muito claro que a atividade intelectual, pensar, estudar, filosofar, refletir, aprender, e moral, trabalhar as suas imperfeições, desenvolver valores, estimular as qualidades de crescerem, a aplicação das qualidades morais, etc., as virtudes, isso vai, claro, aumentar a elevação dos nossos pensamentos, porque o que é útil serve para o nosso desenvolvimento como espírito. A elevação dos nossos pensamentos melhora a nossa qualidade de vibração, de sintonia e, por consequência, a gente começa a ficar desprendido já em vida. E não quer dizer que a gente esteja morrendo. Por exemplo, vocês lembram como era Chico Xavier no finalzinho da vida dele? Ele não parecia um passarinho, assim, frágil, assim? Por quê? Porque esse homem viveu a vida inteira para atividades intelectuais, escrevendo seus livros, e morais, de valores, questões espirituais, de amor, de caridade. É claro que ele passou por um processo de doença, que também enfraqueceu o corpo, mas todo esse conjunto dele, com certeza, fez com que Chico já
Terminou, abriu a gaiolinha e passou para o outro lado. Se tiver um médio lá, já vai ver ele sendo recebido, dando tchauzinho para quem fica, oizinho para quem chegou, porque não é de se, pensar diferente disso, de que ele ficou em perturbação. A perturbação de Chico aconteceu? Pronto, acabou. Essa é a perturbação de um espírito superior, de um espírito que desenvolveu. Por isso, eu, mais do que todos aqui, talvez, tenho que estudar muito, tenho que trabalhar muito meus valores, tenho que tentar distribuir isso da melhor maneira possível, porque isso vai me ajudar. Porque só eu sei as minhas imperfeições, os meus problemas, não é? Cada um de vocês vai fazer a sua própria reflexão. Vamos trabalhar em vida a fé, o amor, a caridade, as virtudes, o conhecimento para que a gente possa crescer. E quando chegar a nossa hora de partir, a gente não tenha culpas que nos prendam, não tenha apegos que nos retenham aqui por tempo desnecessário. Uma pergunta que Kardec faz aos espíritos muito importante. É possível o espírito ir embora antes do corpo morrer? Sim. Por que é? Porque lembra da maquininha que tem a energia elétrica? A vitalidade, o fluido vital ainda está no corpo, mas o espírito não tem necessidade de passar por aquilo e aí ele parte. Enquanto os laços vão soltando. É muito comum um espírito já ter partido quando a pessoa é muito boa e a pessoa não tem que passar por aquele período de perturbação maior do corpo e o corpo ainda está funcionando. Não é um exemplo perfeito, tá? Mas o que me vem à mente é o exemplo da morte cerebral. Morte cerebral, o que os equipamentos das máquinas do hospital fazem para o doador de órgãos? Ele conecta, começa a fazer o teu pulmão continuar respirando, né, para circular oxigênio nos órgãos, e aí não decompõe, não começa o processo de decomposição. E aí ele pode abrir o corpo daquela pessoa. Eu, por exemplo, que sou doadora de órgãos, pode abrir, tirar o meu coração, colocar na maquininha, num lugar apropriado e levar para o hospital onde tem alguém que precisa daquele órgão. Mas o que aconteceu? Aquele corpo está funcionando, aquele corpo está vivo, mas aquele ser está morto, porque cerebralmente não tem como conectar. Antigamente a nossa conexão era pelo coração, né? Tanto que existem perguntas específicas a Kardec falando por que o coração, né, é o órgão principal da morte ou da vida. Ele falou, não é não, gente. Não, os espíritos dizem que não é. Ele é um órgão como qualquer outro que se estragar, cessa a conexão do fluido vital, etc. E aí morre. Morre quem? Corpo, matéria, apenas isso. Então, sim, se a gente vê alguém que a gente ama muito, que está sofrendo demais, que você percebe que ele já não tem mais energia e que ele já não responde, às vezes ele nem está lá. A gente tem que pedir para Deus, muitas vezes a gente fica pedindo milagres a Deus para fazer voltar à vida a pessoa que a gente ama, mas quando a gente lê o livro A Doutrina Espírita, que fala, por exemplo, no Evangelho, que aqui é uma prisão, é um hospital e é uma escola, e que a gente morre, desencarna quando a escola já terminou aquele ano letivo, saiu da prisão porque já pagou parte da sua dívida e foi liberto e teve alta do hospital porque já se curou de algumas mazelas. A gente muitas vezes pede aquilo que não é bom para o ente querido. Então, o que a gente tem que pedir quando ele desencarna? Senhor, se for possível, se for bom para ele, se ele puder ficar aqui, se ele tiver o que aprender ainda, diminui essa dor, dê a oportunidade dele continuar, e se for melhor para ele, que ele possa partir. E eu tenha coragem de enfrentar a vida com a saudade que este irmão ou esta irmã da minha alma vai deixar. Mas lembrando que nós sempre estamos conectados, ok? Não estamos nunca afastados. Se há sentimento recíproco de amor, a gente não perde a conexão com a morte. Muitas vezes, cadê aqui? Muito importante. Às vezes o espírito já está com aquele corpo tão doente,
tão cansado, tão envelhecido, tão fragilizado, que quando ele começa a perceber essa visão, até começa a ter como se as duas dimensões, vida e morte, espírito e matéria, os mundos, né, essas duas dimensões estivessem entrelaçadas, digamos assim, ele começa a ver que ele está desligando, soltando os laços, ele faz força para partir. Sim, é muito comum. Não é falta de amor para quem vai ficar, gente. É porque chegou a hora e ele sabe que não tem mais o que fazer. E quanto mais rápido ele se desligar, mais rápido ele começa a usufruir da verdadeira vida. Principalmente se for uma pessoa muito boa, alguém que realmente procurou acertar. Então, ele começa a ver aquilo que ele vai vivenciar do outro lado e aí ele faz força para acelerar a desencarnação. E o que a gente vai encontrar do outro lado da vida? A gente vai encontrar aquilo que a gente construiu. Ação, reação, tem consequência. Quem foi esforçado, uma pessoa que mesmo que falhe, que mesmo que erre, seja uma pessoa que foi bem intencionada para tentar se mudar, melhorar, se superar, aprender, distribuir coisas boas por onde passou, uma pessoa dessa vai encontrar, mesmo com as suas não quitadas dívidas eventualmente, ela vai encontrar entes queridos, ela vai encontrar amigos desta encarnação que partiram antes, de outras encarnações que ficaram por lá, de espíritos que às vezes estão, sei lá, eu tenho amigos no Japão, tá lá eu aqui de dia, desencarnei, eles estão lá dormindo de noite, de repente ele tá desdobramento durante o seu sono físico, e aí a gente se encontra dizendo, olha meu amigo, minha amiga aqui do Japão, e eu tô vendo ele desencarnado e ele está me vendo enquanto encarnado. Quantas vezes a gente sonha com os nossos desencarnados, de nossa, eu dei um abração tão gostoso naquela pessoa que eu sinto tanta saudade. A gente pede para sonhar e o sonho muitas vezes, na maioria das vezes, é essa visão de espírito a espírito, não importando onde estejamos, em que condições estejamos. Tá? Então, para quem é bom, para quem é justo, a morte é indiferente, ela é só um fato da vida. Quando que ela é relevante? Quando a gente faz tudo errado, quando a gente não se prepara, quando a gente não tenta trabalhar a vida como um momento a mais de oportunidade para depois passar para o outro lado, para outra dimensão, uma outra continuidade. A gente encontra sim entes queridos, fiquem muito tranquilos quanto a isso, eles não esquecem da gente, eles não abandonam a gente, eles vão nos ajudar. Mas olha, se ele não fosse, meu ente querido me ama, mas ele não era assim muito evoluído, me ama, era bom, mas não era muito evoluído. Ele vai vir aqui, vai nos dar um empurrãozinho, vai nos dar um abraço, vai nos dar carinho e vai receber orientações do nosso mentor espiritual, tá? Para nos ajudar em algumas coisas. Nosso mentor é um espírito muito mais evoluído com a gente. Ele não fica sentado 24 horas do nosso lado, embora ele fique 24 horas conectado conosco, mentalmente, espiritualmente. E aí, quem vem aqui? Espíritos familiares, espíritos simpáticos, que muitas vezes não são tão evoluídos, mas são bons, bem intencionados, estão querendo aprender e eles vêm nos ajudar. A gente não tem noção de quantas lágrimas a gente derruba por espíritos que já foram, de pessoas que nós amamos aqui e que de repente eles estão aqui do nosso lado nos abraçando, dizendo assim, olha, eu também tenho saudade de você. Mas eu te vejo, você me visita, lembra, não precisa chorar, isso aqui vai passar. É só corpo, é só cheiro, o amor continua. Você não está sentindo eu te abraçar agora? Aí a gente diz, nossa, a impressão que dá é que essa pessoa que eu tô com tanta dor, com tanta saudade está aqui comigo agora. E aí eu senti um abraço dela. E é verdade, gente. Quando a gente agora com essa pandemia, vocês estão podendo abraçar todo mundo, o que vocês fazem? A gente olha para a pessoa e faz assim, não é? Mais ou menos. Eu fiz isso hoje com uma amiga que fazia 2 anos que eu não via, por causa de pandemia e outras coisas. O que a gente fez? A gente parou uma frente da outra, tipo, putz, não pode abraçar, gente, então recebe o meu abraço. E é assim que os espíritos fazem com a gente. Nossa, do mal saiu bem. Olha aí que exemplo bom que eu consegui fazer com a pandemia, né? A gente tem que ficar realmente esperto, conseguir olhar além dos olhos. Que mais? E aí, eu vou
trazer para vocês, eu falei para vocês que eu fui a um velório ontem, né? Do seu Leonardo Gonçalves de Lima. Seu Leonardo é uma pessoa que eu conheci muito pouco. O que eu conheci do seu Leonardo? Ele era uma pessoa que toda quinta-feira estava lá no centro assistindo palestra, prestava atenção, muito gentil, educado, discreto, simpático. Uma pessoa que construiu amores e simpatias no coração de muita gente. Eu disse que ia fazer uma homenagem para ele, mas eu quero estender essa homenagem a cada um dos desencarnados de vocês, daqueles que vocês sentem saudades, dos que eu sinto saudades, dos que me pediram para falar pelos seus desencarnados, porque apesar de eu não ser médium ostensiva, eu sinto nos momentos da minha palestra sempre uma emoçãozinha diferente aí, quem me acompanha sabe. Então eu ia falar do seu Leonardo, e aí nós fomos ontem lá no velório dele, né? E pudemos nos despedir da matéria que ele deixou, daquele instrumento que lhe foi tão útil para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento, e eu tenho certeza que ele realmente foi embora com muita tranquilidade. Eu tenho muita convicção disso, porque era uma pessoa que todo mundo falou bem. Vocês já viram o velório todo mundo falar bem do falecido? Pois é, foi o que aconteceu com o seu Leonardo. Então eu tenho certeza que ele está muito tranquilo. Só que lá no cemitério tinha um papelzinho de propaganda, uma propaganda muito delicada, muito sutil, dos jazigos, e tinha uma frase: não é sobre o fim, é sobre o que fica. E eu quero terminar essa minha exposição, até um pouco longa para o Nova Luz, para dizer que não é o que acabou, é o que continua, não é aquilo que terminou, é o que ficou conosco. E o que fica quando a gente dá adeus para o seu Leonardo ou para qualquer um dos entes queridos nossos que já partiram ou que nós estamos vendo adoecidos e nós tememos dar adeus? É o que fica. Ficou amor, ficou carinho, ficou aprendizado, ficou respeito. Falar de morte não é desejar a morte, não é desdenhar a morte, não é desvalorizar a vida, não é desqualificar a importância do corpo físico. Falar de morte é entender de um processo. Falar de morte é entender que a vida é muito maior do que acordar de manhã, escovar os dentes, tomar banho, se arrumar e trabalhar e o dinheiro não ser suficiente no final do mês. Vai ver aqui é uma continuidade, esse processo de crescimento, de amadurecimento do nosso amadurecimento, ele é... Imagine, vou falar diferente. Vocês já foram outros personagens. Vocês já foram Marias e Josés, vocês já foram padres e freiras, vocês já foram índios, negros, brancos, já foram héteros, homossexuais, já foram ricos e pobres, já foram importantes e humildes, já foram relevantes em alguma matéria, fizeram diferença no mundo. Então tudo isso é para mostrar que a gente tem que dar o peso da morte, o que ele tem de peso. A gente sente saudade, a gente leva um choque, um baque, sim, mas se a gente respirar fundo, pedir coragem a Deus, pedir força e energia, o nosso mentor e aqueles espíritos que eu falei que estão sempre querendo nos empurrar para o alto, eles virão e nos darão toda a força para passar por esse momento, seja nosso desprendimento ou seja desprendimento do outro. E a gente vai poder chorar, não tem problema nenhum chorar. A gente chora porque a gente ama, a gente chora porque essas lágrimas que saem daqui mostram que existe uma represa imensa de amor saindo pelos olhos e que a gente está transbordando de saudade. O que não pode na morte é apegar-se tanto à vida que a gente não aceite partir e nem deixar os outros partirem. O que não pode na morte é o desespero, é a crítica a Deus como se ele fosse um ser não presente ou mau que não soubesse que a gente está passando.
quando a gente entregar a nossa vida de verdade ao que a gente tem que fazer, ama, respeita, perdoa, valoriza as virtudes, trabalha, constrói, a gente vai ter uma vida muito menos sacrificada, apesar de continuar tudo igualzinho, eventualmente. Eu quero que vocês acreditem nisso, não porque eu estou dizendo, e não só porque o Espiritismo diz e explica, mas porque existem muitos médiuns que podem falar, existem muitos espíritos que se manifestam, e existe a tua própria sensibilidade mostrando, é impossível a vida acabar. Então, morre teu corpo, mas abandona-o respeitando-o e agradecendo, porque ele foi o teu instrumento. Vai embora e parte no teu tempo, hoje, amanhã ou daqui a 50 anos, mas vai em paz, certo de que você se esforçou e trabalhou muito, e que cada lágrima de saudade que chorarem por você e que você chorar por alguém, significa que você e esse alguém fez um bom trabalho. Então, eu deixo essa homenagem aqui a todos os meus desencarnados, aos seus desencarnados, ao seu Leonardo que me ajudou, com certeza, de forma indireta, a fazer essas palavras finais, agradecendo muito a Deus por ter consciência de que a vida, ela não tem fim. E eu espero poder continuar aqui mais um tempo para voltar a encontrar vocês, meus amigos da internet, meus amigos virtuais, meus amigos do Centro Espírita Nova Luz, para aquele abraço apertado espiritual que eu gosto tanto de dar e poder contribuir com vocês um pouquinho e quem sabe melhorar junto também, tá bom? Vamos só dizer obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa reunião, por mais um tema tão importante, por tocar os nossos corações, pela alma de todos nós que estamos aqui com tanto medo às vezes, para que a gente se liberte deste medo, e pelo espírito liberto de tantos que nós amamos, que todos nós possamos nos envolver num abraço gigantesco que envolva o planeta inteiro, porque no mundo inteiro nós temos irmãos, e possamos pensar na Terra como um foco de luz que se expande para curar toda a dor deste mundo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Se vocês acharem que foi útil, essa palestra vai ficar aqui, depois eu vou colocar no meu canal do YouTube e eu espero que vocês possam compartilhar para ajudar outras pessoas que não têm esse conhecimento sobre a vida e sobre a morte, tá bom? Beijo, Deus abençoe, excelente feriado para quem estiver em São Paulo amanhã, no estado de São Paulo. Para todos um bom trabalho e uma excelente semana para vocês, tá bom? Tchau, tchau.